Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam fazendo aí as lições das aulas anteriores relativas ao Segundo Reinado. Eu sei que o resumo da parte de trabalho e economia no Segundo Reinado tá bravo, mas não tem muito como escapar. Vamos fazendo aos poucos, né? Hoje a nossa aula será como, digamos assim, se comportou a política externa brasileira ao longo do Segundo Reinado. Nós temos alguns vetores aí para começar a pensar as relações com a Inglaterra e as relações com os países da Bacia Platina, e, em particular, a Guerra do Paraguai, tá? São três grandes assuntos. A questão Christie, né, nas nossas relações com a Inglaterra, depois a questão das intervenções na Bacia do Rio da Prata, e até mesmo, como consequência disso, a Guerra do Paraguai, tá? Então, preparei não, né? Continuando com a nossa apresentaçãozinha, para que vocês possam ir acompanhando melhor, tá? Então, Segundo Reinado, política externa, começando pela questão Christie, né? A questão Christie, vamos primeiro falar quem era o Christie, né? William Douglas Christie, representante da Inglaterra aqui no Brasil, embaixador inglês aqui no Brasil. Ele aprontou tanto esse cara, tanto, que o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra, não as relações econômicas, né, comerciais, e no fim ele acabou sendo expulso do Brasil. Foi realmente um momento de grande tensão, né, nas nossas relações com a maior potência daquela época, tá? É importante lembrar que a questão Christie revela toda a arrogância do Império Britânico naquele momento, né? Toda a arrogância. Também convém lembrar que a questão Christie, ela nos remete, né, à tentativa do Brasil se tornar um país mais protecionista, conseguindo competir com os produtos ingleses, né? Internamente, pelo menos através da tarifa Alves Branco. Então, isso provoca um descontentamento lá na Inglaterra. Tem um fator geral, que é a arrogância inglesa, um fator específico, local, que é a tarifa Alves Branco, protecionista, já falamos sobre ela, que proporciona até mesmo o surto de desenvolvimento industrial desencadeado pelo Barão de Mauá, e depois disso, nós temos um outro conjunto de processos muito específicos. Por exemplo, quando o navio Príncipe de Gales, da Inglaterra, né, ele vai naufragar, né, vai naufragar no litoral brasileiro, e os salvados do mar, né, os objetos que foram dar à praia, as coisas que foram dar à praia, foram apropriados ali pela população local, como prevê a legislação marítima internacional desde então. Só que a Marinha inglesa e o governo inglês exigiu do Brasil uma indenização. O Brasil foi lá e pagou. Em segundo lugar, oficiais da Marinha inglesa que cometeram um assassinato no Rio de Janeiro, né? Foram presos, mas logo foram soltos, procuraram um embaixador, no caso William Douglas Christie, que exigiu que eles fossem julgados na Inglaterra, exigiu que o Brasil pedisse desculpas. O que o Brasil fez? Até para pressionar o Brasil, antes disso, né, William Douglas Christie chamou uma parte da esquadra inglesa que começou a fazer manobras lá na Baía da Guanabara para intimidar o governo brasileiro. O Brasil levou a questão à arbitragem internacional. O rei Leopoldo I, primo da rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, Leopoldo I da Bélgica, julgou a questão e deu ganho de causa para o Brasil, né? Depois, quando começou a Guerra do Paraguai, o Brasil voltou a importar produtos lá da Inglaterra. Christie foi expulso do Brasil e a rainha da Inglaterra teve que pedir desculpas para o nosso imperador. A outra grande questão tem a ver com os rios aqui da Bacia Platina. Vejam só, pessoal, por favor, acostumem seus olhos aqui, ó. Nós temos aqui toda a Bacia Platina, tá? Aqui Montevidéu, do lado da Argentina, Buenos Aires, aqui o Paraguai, aqui a província de Entre Rios, lá na Argentina,
né? Os rios da Bacia Platina, eles nascem no Brasil e vão, no final das contas, ter uma descarga exorreica aqui pelo canal do Rio da Prata, pelo estuário do Prata, né? Pelo estuário do Prata, no Oceano Atlântico. E ele era muito importante naquela época, ainda é, mas era mais ainda, para que o Brasil, capital era aqui no Rio de Janeiro, pudesse se comunicar com suas províncias aqui, ó, da porção oeste, do Mato Grosso, etc. Pois bem, imagine só interromper essa navegação. Era péssimo para o Brasil. Essas províncias aqui do oeste ficariam praticamente isoladas, porque tudo isso aqui no meio do caminho era floresta, mata virgem, não tinha estrada, quase não tinha nada, tá? Então, era muito importante para o Brasil manter aberta essas vias de navegação platina aqui, que passam pelo território de outros países, né? Além do comércio, a comunicação, transporte de pessoas, tropas, etc. O Paraguai, a Argentina e o Uruguai, em momentos diferentes, tentaram interromper essa navegação. Qual foi a estratégia do Brasil aí, nas chamadas intervenções platinas? Bagunçar a geopolítica desses países, colocando um partido contra o outro, um país contra o outro, para manter, né, apoiando um, depois apoiando o outro, para manter essa navegação aberta. Então, nós temos aqui as intervenções do Brasil entre 1851 e 1864, tá? O Brasil queria, então, o que ele fez? Foi reconhecendo a independência do Paraguai, por exemplo, reconheceu lá o Uruguai, protegeu o Uruguai, e sempre que algum presidente desses países aparecia com a história de fechar, de ir contra os brasileiros, de fechar a navegação na Bacia Platina, o Brasil ia lá e derrubava o cara, ou invadia militarmente até o país, tá? Então, por exemplo, em 1851, nós derrubamos um presidente chamado Uribe, lá no Uruguai, né? Colocamos lá no lugar dele o Venâncio Flores. Na Argentina, nós ajudamos na deposição do Rosas, e no lugar dele colocamos o Bartolomeu Mitre, né? No Brasil, em 64, derrubamos o Aguirre, que era aliado do Paraguai, né? Porque nesses países sempre tem a oposição entre o Partido Blanco e o Partido Colorado, né? Entre os federalistas e os unitaristas. E o Brasil vai jogando com isso, nessa época, fragmentando as dimensões políticas, geopolíticas até, para poder manter a navegação e o domínio dele sobre aquela região ali. Tá? Agora, essa situação acaba provocando, no final das contas, o mais sangrento conflito envolvendo países da América do Sul em toda a história, a Guerra do Paraguai. O Paraguai tinha um projeto expansionista, até para chegar junto com o Uruguai e com a província de Entre Rios, tem uma área maior, né, para poder chegar até o mar. Vocês sabem que o Paraguai é até hoje um país insulado, né? É um país sem saída para o mar. O Brasil teve seu território invadido, né, pelos paraguaios, tá? E o Solano Lopes, o presidente paraguaio, ele duvidava um pouco da vontade brasileira, argentina e uruguaia em se unirem para lutar contra o Uruguai. E contava com o apoio da província de Entre Rios, que não veio. Bem, a princípio, nós temos um grande avanço paraguaio. Num segundo momento, nós temos a derrota paraguaia em Uruguaiana, né? O Mato Grosso ficou lá com eles. Agora, Uruguaiana, tá? Eles perderam lá a batalha, e aí eles começam a lutar no próprio território. O Duque de Caxias vai fazendo lá uma série de batalhas, né, passando pela super fortaleza de Humaitá e tal, até chegar finalmente a Assunção, no Paraguai, capital. Quando ele se retira, ganhamos a Batalha de Riachuelo, né, também, que garantiu o domínio brasileiro ali nas águas da Bacia Platina, domínio total da Marinha Brasileira, né? Contamos com o apoio da Inglaterra, sim, tá? Mas não foi ela a grande culpada pela guerra, né? Foi uma guerra, inclusive, que a nossa elite não queria. Ela custou o equivalente a 10 anos de orçamento do Brasil, tá? Foi terrível.
Foi terrível para o Brasil, né? Bagunçou nossa economia e, no limite, provoca a politização do exército, que depois vai se tornar um dos fatores de desestabilização do próprio império. Bom, quando Caxias conquista Assunção, no Paraguai, ele volta para o Rio de Janeiro e o imperador nomeia o genro dele, o Conde de, para comandar as tropas brasileiras na caçada a Solano Lopes, né? Então, Solano Lopes vai sendo perseguido até ser morto na Batalha do Cerro Corá, e o final foi trágico para o Paraguai, né? O Paraguai teve redução do seu território, o Paraguai perdeu 75% da sua população masculina total, né? Um país que ficou realmente devastado, né? Devastado. Muito bem. E para o Brasil, né, um grande endividamento externo e, digamos assim, o início do que seria ali a decadência do Império. Tá? Olha aí. Né? Aqui é como os soldados brasileiros eram retratados pelos paraguaios, né? A nossa elite, né? O nosso imperador sendo retratado aqui como um macaco, né? O Brasil, o país dos macacos, tá? E do lado de cá, como representavam os brasileiros, né? Como representavam o presidente paraguaio Francisco Solano Lopes em cima de uma pilha de cadáveres, né? Uma pilha de crânios. Então, já havia naquele tempo aí a guerra através da imprensa, né? Dizem que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Aqui uma cena épica, né? Da Batalha do Riachuelo, quando, sob o comando de Tamandaré, o Brasil conseguiu conquistar, né, a supremacia naval na Batalha do Riachuelo, conquistando o Rio da Prata. Tá bom? No próximo encontro, então, nós teremos aí a crise da monarquia brasileira, né? Como a monarquia brasileira foi sendo minada nas suas bases até a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. No livro-texto, o resumo dessa partezinha para vocês fazerem é curto agora, tá bom? Ó, ele começa aqui na página, aqui, ó, página 107, e vai até a página, acaba a Guerra do Paraguai, até a página 112, tá? Então, resuminho da 107 a 112, e mais os exercícios, né? O exercício do caderno do aluno e do caderno de exercícios, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida, mande para mim por WhatsApp ou por e-mail, estou à disposição. Boa sorte e namastê.